do povo de Deus, diz João que o povo de Deus era tão numeroso que ninguém poderia contar. E aqui, nessa parte do texto, a igreja ela é descrita como ilustrada como uma cidade, e as suas dimensões são realmente grandiosas, também a sua origem pactual. A igreja, descrita como cidade, ela tem 12 portas, cada qual com o nome das 12 tribos de Israel. Então isso mostra a origem. As 12 tribos de Israel é o povo da aliança, o povo com quem Deus fez um pacto. Também os seus fundamentos apostólicos, os 12 fundamentos, todos na estrutura de pedras preciosas, e cada um daqueles fundamentos tem o nome dos 12 apóstolos. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos, diz Atos capítulo 2. Ela é de origem pactual e fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. E a sua perfeição, como eu já citei aqui, suas dimensões perfeitas, né? E outros detalhes que nós analisamos aqui. Veja, a sua glória e santidade, a sua grandeza e origem pactual, seus fundamentos apostólicos e a sua perfeição. O fato de que os portões têm o nome das 12 tribos de Israel e que as pedras fundamentais estão gravadas com os nomes dos 12 apóstolos da igreja, indica claramente que tanto Israel, os santos do Antigo Testamento, quanto a igreja, os santos da Nova Aliança, constituem ou descrevem a Nova Jerusalém. Nessa parte, João está descrevendo a igreja, não o local onde os crentes, onde os santos, onde os servos do Senhor haverão de habitar, mas que essa cidade é uma descrição da própria igreja, do próprio povo de Deus, tanto da antiga como da nova dispensação. E todos esses, pelo soberano desígnio de Deus, têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não entra nenhuma coisa contaminada. Entram apenas aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, final do verso 27. O principal tema do livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Isso está no primeiro verso do livro, revelação de Jesus Cristo. E todo o livro se concentra neste propósito, de testemunhar Cristo, no meio de todos os eventos, em tudo o que lemos, entre cenários tenebrosos para os incrédulos e gloriosos para os crentes. O testemunho que domina as visões é da fidelidade de Cristo em cumprir os decretos da redenção contidos no livro selado com 7 selos. Ele está rompendo os selos, abrindo o livro. À medida que esses selos vão sendo quebrados, juízos vão sendo proferidos, executados na terra, e ao mesmo tempo os crentes estão recebendo afirmações de segurança quanto à sua salvação. Uma vez que o livro é aberto, aí já entramos no capítulo 20, capítulo 20. O livro aberto é com base no livro que o Senhor Jesus agora julga todas as nações. Existem tribulações preliminares, glórias reservadas aos santos, afirmações de esperança, mas quando o livro é aberto, então chegamos na consumação dos tempos, quando Cristo vem montado num cavalo branco para reinar. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e é com base então no livro que ele julga os homens segundo as suas obras. Isso está baseado nos livros citados aqui, no capítulo 20, que nós já estudamos, e com base no livro da vida, ele então destina para a condenação eterna aqueles que nele não constam, e para a vida eterna na presença de Deus, aqueles que neste livro da vida têm os seus nomes inscritos. Tal testemunho, resumido em Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 8, chegou às igrejas comunicando encorajamento em meio às tribulações do tempo. Para os incrédulos, ler as revelações deste livro é uma experiência de medo, de pânico, de desespero. Mas para nós, a igreja de Deus, é uma experiência de esperança, de fortalecimento, de ânimo, de encorajamento. Terminando o estudo de hoje, até agora há pouco, fui para o meu quarto me preparar para vir, e eu disse para minha esposa, de tanto ler o livro, pesquisando tantas passagens bíblicas, estudando, analisando textos de tudo quanto é jeito, o meu coração se enche de uma esperança e um anseio pela vinda de Cristo. Eu termino o estudo com este anseio pela vinda de Cristo. Minha vontade é de que o Senhor realmente volte logo, que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Então, de modo algum, os textos, as histórias,
as visões do livro de Apocalipse nos desencorajam. Pelo contrário, brotam no nosso coração este clamor: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a vida terrena é uma vida cheia de tribulações, cheia de tribulações. Os crentes precisavam estar convictos que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E é isto que deve animar o nosso coração, inclusive nesta noite. É isso que deve encorajar a nossa fé. Que durante esses dias de vida terrena, nós sofremos enfermidades, dívidas, decepções, noites mal dormidas, são doenças. A gente anseia e procura tanto uma coisa, e depois que a gente conquista aquela coisa, a gente descobre que aquilo não preenche o nosso vazio, não preenche a nossa expectativa. A gente fica, parece que numa busca frenética, viciada, atrás de coisas e de prazeres que são todos passageiros. É só na vida eterna, na presença do Pai e do Filho, que a nossa existência pode ser satisfeita, que os nossos mais profundos anseios podem ser atendidos. E enquanto estamos nessa vida, estamos sujeitos a muitas tribulações. Por isso que o nosso anseio é para que Cristo volte, porque quando Cristo vier, Ele haverá de julgar todos os nossos inimigos e nos introduzir no estado de prazeres, de privilégios, de bênçãos que são eternas e irreversíveis para a igreja. Os crentes precisavam ter essas convicções, portanto, deveriam perseverar na confiança de que todas as promessas se cumprirão. Olha as promessas que nós encontramos e que foram enviadas para as igrejas, as 7 primeiras igrejas da Ásia, para as quais o livro do Apocalipse foi inicialmente destinado. Se alimentarão da árvore da vida, não sofrerão dano da segunda morte, receberão do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome, receberão autoridade sobre as nações, receberão vestiduras brancas e seus nomes de modo nenhum serão apagados do livro da vida, serão colunas perpétuas no santuário de Deus e terão sobre eles o nome de Deus, da cidade de Deus e também de Cristo. E por último, se assentarão com Cristo no trono. Essas são as promessas que chegaram para as igrejas e que pelo Espírito Santo chega a nós. Cada uma daquelas cartas foi destinada para uma igreja em particular, mas cada uma daquelas cartas termina dizendo o quê? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas foram destinadas para igrejas específicas, em particular na história, nos dias de João. Mas a mensagem, ela, pelo Espírito, ecoa gerações e chega até nós com este apelo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você é parte da igreja de Cristo, eu quero te dizer que essas promessas são também para você. Essas promessas são para você. E você não pode se desanimar nessa vida, você não pode se enfraquecer nessa vida, você tem que continuar perseverando, confiando no Senhor, nas suas promessas e persistindo na sua confissão de fé, porque essas promessas, elas haverão de se cumprir plenamente e elas são destinadas a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Se pensamos que este mundo é belo o suficiente e que quando saudáveis e abastados a vida terrena é maravilhosa, é porque não estamos refletindo na glória que nos está reservada quando Cristo retornar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Essas tribulações, elas haverão de redundar, de trazer, de revelar a nós eterno peso de glória. Cristo na cruz, diz o texto, Ele estava contemplando a alegria que lhe estava proposta. Foi através da sua humilhação, da sua morte, que Ele alcançou tremenda glória, de tal modo que Deus lhe deu o nome que no mundo todo, nem no céu nem na terra, há nome superior ao nome que Cristo recebeu. E todo joelho há de se curvar diante dele e confessar que Ele é o Senhor. Foi através do sofrimento que Cristo foi exaltado nas mais altas alturas. E é isso que Pedro está dizendo no capítulo 3 da sua primeira epístola. O apóstolo Pedro está dizendo: olha para o sofrimento de Cristo, observem como Ele sofreu por causa da justiça,
e tenham no exemplo de Cristo motivação e encorajamento para continuar enfrentando as tribulações, as hostilidades, as discriminações por causa da justiça. Nenhum crente deve sofrer por causa de desonestidade. Nenhum crente deve sofrer por causa de traições, de roubos, de malícias. Mas se nós, diz o apóstolo Pedro, sofrermos por causa do testemunho de Cristo, bem-aventurados sois. Abençoados são todos aqueles que por causa do nome de Cristo sofrem. Porque por esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A glória que nos está reservada não pode ser comparada com nenhuma experiência, por mais boa, bela e prazerosa que seja nessa vida terrena. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Tudo que o seu olho carnal vê é passageiro. E é triste saber e testemunhar que alguns dos nossos ainda estão encantados com aquilo que se pode ver, tocar, conquistar nesta vida terrena, sem ter maior paixão, maior alegria, maior impulso por aquilo que não pode ser corroído não pode ser roubado, por aquilo que não pode ser deteriorado, que são os tesouros acumulados no céu. A nossa vida com Deus, ela é superior a esta experiência de vida terrena. Por isso nós devemos ansiar pela vinda de Cristo. O nosso destino é o céu, com o Pai e com o Filho. Esta é a maravilhosa vida que aguardamos ardentemente. E quando nós vimos aqui no último estudo as descrições dessa igreja, olhando para aquele cenário que João teve da cidade santa, da Nova Jerusalém, ataviada, descendo do céu da parte de Deus e se unindo com o tabernáculo de Cristo, por o tabernáculo de Deus, que é o próprio Cristo, por meio do qual Deus habita com o seu povo, com os homens, e está com eles. A gente fica maravilhado, a gente fica entusiasmado de saber que essas palavras, como disse no início aqui do capítulo 21, são fiéis e são verdadeiras, e que elas hão de se cumprir, E o meu desejo sincero é que você ouça esta palavra, se aproprie desta palavra, tenha convicção nessa palavra e continue perseverando na sua fé, continue confiante no Senhor Jesus e naquilo que Ele prometeu através da sua obra expiatória. Vamos ler o nosso texto de hoje, capítulo 22, versos 1 ao verso 5. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Uma breve introdução aqui, antes de nós explicarmos essa porção da Escritura. No início do capítulo 21, lemos sobre o iminente surgimento do novo céu e nova terra. Nessa nova e sublime realidade, surge a igreja, constituída por homens cujos nomes se encontram no livro da vida. Também descrita esta igreja como noiva adornada ou ataviada para o seu esposo, descendo do céu e se unindo com o tabernáculo de Deus, pelo qual Deus habitará com eles, diz o verso 3 do capítulo 21. Em seguida, ao mesmo tempo que a igreja é descrita como uma cidade gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, conforme lemos em Efésios capítulo 5, verso 27, a realidade do novo céu e nova terra é preenchida pela habitação de Deus e do Filho. Por isso o sol e a lua não existirão, não haverá necessidade deles, porque a glória de Deus a ilumina,
bem como a luz do Cordeiro. Ele é, como diz o verso 23, ele é a lâmpada nessa cidade. Tanto a glória do Pai como o brilho, a luz, a glória do Filho é quem garante a claridade e a luz nessa nova realidade. Nessa manifestação cósmica e plena do reino de Deus, entre céu e terra, a igreja é intencionalmente confundida como a cidade na qual Deus habita. Ao mesmo tempo que, na visão que João tem, ele está descrevendo a igreja como uma cidade santa, ao mesmo tempo a gente percebe na descrição dessa visão que João não está falando, parece que não está falando da igreja agora, parece que agora ele está falando da cidade, de uma cidade, um local onde Deus se faz presente. Porque Deus, como diz o verso 3 do capítulo 21, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, ao mesmo tempo que está descrevendo a igreja como uma cidade, está descrevendo essa cidade como lugar da habitação de Deus. Por isso que parece nessa transformação de natureza substancial do céu e da terra, nessa nova realidade, surge a igreja como local da habitação de Deus, e ela é confundida intencionalmente, tanto como a congregação dos santos, como uma cidade na qual Deus habita. E onde 7 provisões são identificadas, nessa passagem que nós lemos. Verso 1, o rio da água da vida. Verso 2, a árvore da vida, que está presente, segundo a visão de João, nessa cidade. A ausência de maldição, verso 3, parte A. Presença do trono de Deus e do Cordeiro, na parte B do verso 3. A adoração permanente, a parte C do verso 3, até a parte A do verso 4. Os crentes estarão selados com o nome do Cordeiro, a parte B do verso 4. E por fim, a glória de Deus resplandece sobre eles eternamente pelos séculos dos séculos, verso 5. Então vamos para o texto, seguindo essa estrutura aqui, esses 7 provisões que João identifica nesta nova realidade chamada Santa Cidade ou Nova Jerusalém, a Igreja de Cristo. Vamos lá. Primeiro, verso 1. Mais uma vez, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Uma leitura rápida, breve, já é fácil de perceber que o verso 1 se concentra na figura da árvore da vida. Tudo o que está no verso 1 está concentrado, relacionado com essa chamada árvore da vida. Então, esta é a primeira providência citada aqui na porção deste texto, a árvore da vida. O mesmo anjo que levou João até a uma grande e elevada montanha numa visão, ele diz que foi transportado em espírito para lhe mostrar a cidade santa, ou a santa cidade, Jerusalém que descia do céu, é o mesmo que agora lhe mostra o rio de água vida. Por isso que o texto começa dizendo, então me mostrou. Quem que mostrou para João? Quem mostrou para João foi aquele mesmo anjo do verso 9 do capítulo 21. É ele quem está conduzindo João na mesma visão. É ele quem está conduzindo João nessa visão. É muito importante observarmos a fonte deste rio. Diz o texto que este rio ele sai do trono de Deus e do seu Filho, para todos os que constituem a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, não podemos perder a noção que é uma descrição da igreja, tá? De todos os santos, tanto do Antigo, como eu já mencionei, como do Novo Testamento. São todos os santos que constituem a Nova Jerusalém. E João vê este rio que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio simboliza que a garantia de vida e da sua sustentação é o próprio Deus. É o próprio Deus que é a fonte deste rio da água da vida. O homem amaldiçoado no Éden por causa do pecado, a obter sustento em fadigas durante os dias da sua vida, será restaurada a uma condição ainda mais perfeita que a do princípio, pois a vida não dependerá das suas obras, mas do trono da graça de Deus. É do trono da graça de Deus que parte esse rio, que sustenta a vida de todos os santos na glória celestial. Jesus prometeu em João capítulo 4,
versos 13 ao verso 14: quem beber desta água tornará a ter sede. Falando com a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, veja, ele é a fonte da água da vida, é ele quem dá desta água que, diz o texto, jorra para a vida eterna. Outra passagem que Jesus promete a mesma coisa: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então aqueles que creem em Cristo herdam essa promessa de beber da fonte da água da vida. Isso nos faz refletir que somente por Jesus Cristo podemos obter a vida eterna, pois somente nele satisfazemos a nossa existência. É somente nele que nós preenchemos ou somos tomados completamente pelo seu governo, e aí nós encontramos o verdadeiro significado da nossa vida. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus. E quando a nossa vida está desviada deste propósito de honrar o nosso Senhor e de glorificá-lo, nós sofremos as mais variadas ansiedades nessa vida que jamais podem ser satisfeitas. Nós sofremos perturbações, inquietações, nos culpamos pelo pecado, perdemos esperanças, caímos em desespero, traímos as nossas convicções, negociamos os nossos valores, vivemos completamente confusos, perturbados. E a nossa vida só pode encontrar satisfação e sentido quando ela está atrelada ao seu propósito, ao propósito de ter sido criada, que é de glorificar a Deus e viver na sua presença para sempre. Observemos também que o rio foi descrito como um rio brilhante como um cristal. O adjetivo brilhante aqui no grego é lampros, significa transparente e enfatiza a sua pureza, pois flui da santidade do próprio Deus e do Cordeiro. Esse rio, ele brota do trono do Pai, de Deus e do Cordeiro, e é visto como sendo transparente, brilhante, como o brilho de um cristal. Assim como a cidade é luz do mundo, vamos lembrar aqui daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16: vós sois a luz do mundo, não se pode edificar uma cidade desculpa, deixa eu citar de forma, evitar que falha na minha memória, né? Capítulo 5, versos 14 ao verso 16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim como a cidade, aqui nós vimos isso no capítulo 21, versos 23 ao verso 24, se você puder observar o que diz aí nos versos anteriores, diz o texto que a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora olha o que diz o verso 24 do capítulo 21: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Assim como a cidade é a luz do mundo, também é testemunho da vida. Como o rio que fluía do Éden para o mundo, aquele rio que saía do Éden e que se multiplicou em 4, assim o rio da vida flui desta cidade e comunica vida a tudo, conforme o pano de fundo profético que nós temos na visão aqui de João, e se encontra em Ezequiel capítulo 47. Todo o capítulo 47, basicamente, você encontra referências muito diretas da visão que João está tendo aqui, lá na profecia de Ezequiel. Essa cena também nos conscientiza do plano soberano de Deus na nossa salvação, como resultado do sacrifício do Cordeiro. Ele é apresentado aqui como Cordeiro, aquele mesmo Cordeiro citado no capítulo 5 do livro de Apocalipse, aquele que tinha sido morto. Veja que há uma indicação aqui clara de Jesus apresentado como aquele que fez expiação pelos nossos pecados. E o trono de Deus,
o plano soberano de Deus na nossa salvação, pelos méritos de Cristo Jesus, que soberanamente intercedeu por nós, eficazmente no nosso lugar. O verso 2, nós lemos que no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então nós temos aqui a indicação de uma segunda providência da parte de Deus para os santos, que é a chamada árvore da vida. Obrigado, irmão. A árvore da vida. Nós vimos aqui o rio da água da vida. Agora nós temos uma outra providência de Deus para nós na eternidade, que é a árvore da vida. Há uma árvore da vida na cidade. Lembremos que no jardim do Éden também estava plantada a árvore da vida. Gênesis capítulo 2, verso 9. E diz que esta árvore estava no meio do jardim, bem como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto o homem permanecesse sem pecado, poderia comer dela, mas assim que pecou, perdeu este privilégio. Há a referência da árvore no verso 9 do capítulo 2. Depois, no verso 16, a ordem é para que o homem comesse de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está no verso 16 do capítulo 2. Ou seja, ele poderia comer também da árvore da vida, porque todas as árvores do jardim incluía a citação daquela árvore mencionada nos versos anteriores, a árvore da vida. Então ele poderia comer, mas assim que pecou, ele perdeu este privilégio. Seu fruto era o alimento da vida, ou símbolo da presença vivificante que Deus deu a Adão. Seja qual for o seu significado aqui, a árvore da vida foi vista na Nova Jerusalém. E foi vista no meio da sua praça. Em todas as civilizações, a praça sempre foi o centro de uma comunidade ou de uma cidade. Isso deve significar a sua posição central e estratégica para acesso de todos os lados. Então, o meio é uma posição estratégica para se alcançar o todo. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, quando diz que Jesus enviou os seus discípulos como cordeiros para o meio de lobos, é apenas uma indicação de que Jesus colocou os discípulos numa posição estratégica para alcançar aquilo que nós lemos no capítulo 24 de Mateus, todas as nações, levando o evangelho a todas as nações. O meio é o ponto mais estratégico de se alcançar o todo, e essa cidade está justamente posicionada no meio da sua praça para o acesso justo de todos os lados. João destacou duas questões sobre esta árvore. Primeiro, ela produz 12 frutos durante o ano todo, 12 meses produzindo, a cada mês produzindo frutos, 12 frutos, como diz aí. Isto simboliza aqui que o seu fruto é contínuo, ou a sua vida. Nós estamos aqui descrevendo a árvore da vida. A sua vida é contínua, o que ela oferece de vida é contínuo. Visto que as árvores frutíferas dependem de estações para frutificar, mas esta aqui não depende. Não depende. Aquela árvore que dá fruto uma vez ao ano, uma vez por semestre. Tem uma fruta, acho que é do Líbano. Qual que é o nome daquela fruta que dá a cada 100 anos? Tâmara, né? Tâmara. Tem até um provérbio que fala que quem planta tâmara não colhe o fruto da tâmara, né? Porque o fruto demora um século para ser colhido, né? Mas esta árvore, diz o texto, que ela produz mês a mês 12 frutos. O que ela oferece é em abundância e é contínuo também. É notável também a referência ao número 12, 12 frutos e 12 meses, que na literatura apocalíptica de João indica a plenitude dos salvos, da antiga e da nova aliança,
ambas representadas pelas 12 tribos de Israel e pelos 12 apóstolos. Certamente significa que ela está reservada exclusivamente aos salvos por toda a eternidade. Essa árvore, ela está reservada aos salvos. O segundo destaque que nós vemos aqui, feito por João, é sobre as suas folhas. Suas folhas servem para a cura dos povos. Neste momento pode surgir uma dúvida. Ora, será que na eternidade, se esta árvore, as folhas dessa árvore servem para a cura dos povos, será que na eternidade, para onde nós formos destinados à presença de Deus, haverá possibilidade de doenças e enfermidades? Porque haverá folha para a cura? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer ao texto. E a resposta óbvia é que não. Não haverá possibilidade de dor, de enfermidade, de luto. Já vimos isso aqui em textos anteriores. A linguagem aqui apenas indica que os santos, na glória celestial, serão alimentados pela árvore da vida e não terão necessidades. Não terão necessidades. O pano de fundo é Ezequiel 47:12, onde lemos a profecia de que o fruto servirá para alimento e a sua folha de remédio, de modo que a árvore simboliza a satisfação eterna de todas as necessidades e a cura do pecado e dos seus efeitos. As suas folhas servem para a cura dos povos, porque é a árvore da vida. E todos aqueles que usufruem dos seus frutos, eles experimentam ou desfrutam dos benefícios da graça de Deus, tendo todos os efeitos dos seus pecados completamente interrompidos. Eles desfrutam da vida, eles não desfrutam mais de nenhuma dor, de nenhuma enfermidade. É por isso que eles têm acesso à árvore da vida, porque a árvore da vida é símbolo desta glória celestial, dessa visão que João tem, deste benefício que Deus está reservando para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. O terceiro benefício está no verso 3, a parte A diz que nunca mais haverá qualquer maldição. Do verso 3 ao verso 5, João amplifica o estado permanente de cura dos povos. Quando ele fala que as folhas daquela árvore servem para a cura dos povos, agora nós entramos com um pouco mais de profundidade o que isso significa. Primeiramente, ele registrou que nunca mais haverá qualquer maldição. Então você não pode ler essa passagem e interpretar que na glória celestial, quando nós estivermos na presença de Deus para todo sempre, haverá possibilidade de nós sofrermos qualquer tipo de doença e qualquer tipo de enfermidade, porque nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Por causa do pecado, o homem e a terra foram amaldiçoados. O homem sofreu sentenças, a mulher sofreu sentenças, e a terra, disse o texto, por sua causa, maldita é a terra. A terra também foi amaldiçoada, e foi amaldiçoada com morte. O homem e a mulher, e toda a sua descendência, foi condenada à morte, mas também a natureza. É por isso que no livro de Apocalipse, também vemos referências de julgamentos da parte de Deus contra a natureza. É por isso que todos os elementos, diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 3, serão abrasados. Como diz o início do primeiro verso do capítulo 21 do livro, diz aí que a primeira terra, que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo que nós conhecemos hoje da natureza haverá de ser completamente transformado, porque o pecado afetou tudo isto. Tudo foi amaldiçoado por causa do pecado. Mas na glória celestial não haverá mais qualquer maldição. Não haverá qualquer maldição. E isso é glorioso, sabermos disso. Os salvos estarão eternamente livres da maldição. Isso enfatiza a perfeição da igreja, pois nela não haverá mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, nenhuma falha ou envelhecimento em direção à morte como heranças do pecado. Quando a gente é jovem, a pele é lisinha, né? O cabelo é bem pretinho, mas à medida que o tempo vai passando, as rugas vão aparecendo, o cabelo vai ficando branco, os órgãos vão enfraquecendo,
desânimo físico vai se tornando cada vez mais real. Sabe o que isso significa? Significa que a morte está próxima. Nós estamos caminhando para a morte. E nós não estamos livres da morte. Nós não estamos livres de enfrentarmos a morte física. Mas o que nós temos aqui é que, quando estivermos na presença de Deus, e pelos méritos de Cristo, a morte não conseguirá nos deter. Se nós morrermos hoje, hoje mesmo estaremos com o nosso Senhor. E bendito seja o nome dele por isso. A morte não tem mais domínio sobre nós. Nem a morte física pode nos impedir de estarmos na presença de Deus. E a morte espiritual, ela foi completamente vencida por Cristo na cruz. Resta uma vitória sobre a morte, que é a vitória física sobre a morte. Quando Cristo vier, os nossos corpos serão ressuscitados, e aí a nossa vitória será completa, espiritualmente e fisicamente. Mas a promessa é que na presença de Deus não haverá jamais qualquer maldição. Não haverá mais qualquer maldição. A quarta providência de Deus para o estado daqueles que haverão de estar com Cristo e com o Pai na glória celestial é que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, a presença de Deus e do Cordeiro. Se hoje nós estamos na presença de Deus por meio de Cristo e desfrutando dos benefícios desta comunhão, imagina quando nós estivermos com Ele após a nossa morte. Porque hoje sofremos a perturbação do pecado, mas quando para lá formos, estaremos desfrutando plenamente da presença de Deus. Plenamente da presença de Deus. Nesta nova realidade, o trono de Deus e do Cordeiro foram vistos na Nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, diz o verso 3 do capítulo 21. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nunca os homens poderão se rebelar contra Deus e seu Filho, pois a sua presença dominará sobre todos, ou seja, reconhecerão e estarão plenamente sujeitos à soberana autoridade do Pai e do Filho, continuamente na sua presença. Continuamente na sua presença. Lá atrás, no princípio, o homem que desfrutava da presença de Deus, mas vulnerável à queda, ele escolheu se rebelar contra o Criador, desobedecendo o Senhor, dando ouvidos à mentira e se recusando à verdade. Mas nesse estado aqui, quando formos para a presença do Senhor, essa possibilidade não haverá mais de rebelião, não haverá possibilidade de queda. A nossa permanência na presença de Deus será fixa pelos séculos dos séculos, e nunca, como diz que nenhuma coisa contaminada entra nessa realidade, como diz também que nesta realidade não haverá nunca jamais maldição, que nessa realidade haverá acesso às águas do rio da água da vida, acesso aos frutos da árvore da vida. Não haverá qualquer possibilidade de, na plena presença do Pai, na plena presença do Filho, nós decairmos deste estado, de nós abandonarmos esta condição e de nos rebelarmos contra o Senhor, porque Ele terá dominado de forma que nós não conhecemos ainda, total a nossa realidade, e nós estaremos seguros da presença de Deus para todo sempre. Nunca haverá possibilidade de uma nova queda. O quinto benefício, ainda no final do verso 3 e o início do verso 4, diz que os servos o servirão e contemplarão a sua face. O que nós temos aqui? Adoração permanente. Na presença de Deus e do Cordeiro, os salvos estarão permanentemente na condição de servos e servindo. Diz aí, os servos o servirão. Então, os servos, essa é a condição nossa na presença de Deus e na presença do Cordeiro. E esta condição nos dará o privilégio de servi-lo para todo sempre, em face de quem Deus é, em face, como diz o início do verso 4, e contemplarão a sua face.
Antes do pecado, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Diz Gênesis capítulo 3, verso 8. Depois de receberem a pena do pecado, o homem foi expulso do jardim do Éden e a sua comunhão com o Criador nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Mas no porvir, os servos contemplarão a sua face novamente e os servirão perfeitamente submissos e também obedientes. Veja que nós temos na Escritura muitas indicações, referências, noções claras do que será a vida eterna. A vida eterna na Escritura não é um tema vago. Nós não estamos caminhando para um destino obscuro, vago. Não, nós estamos caminhando para algo que é concreto. E uma das coisas que nós temos aqui claramente como concreto do que será a vida eterna na presença de Deus, é que nós estaremos na presença de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Veja, nós temos descrições claras sobre o que será a vida eterna. E mais, o sexto e a penúltima providência de Deus nesse estado de glória eterna é que na sua fronte, ou seja, na fronte dos servos, está o nome dele. Os crentes estarão selados com o nome do Cordeiro. O nome do Cordeiro. Em Apocalipse 7:3 nós lemos: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Estes que João viu são os crentes que soberanamente foram selados para a salvação. E este selo não é um selo literal, como a marca da besta que já vimos aqui, também não é uma interpretação literal. Nós não podemos fazer uma interpretação literal. Ninguém vai sair por aí com um carimbo na testa, 666, ou na palma da sua, na parte aqui de cima da sua mão, dizendo aqui, ó, sou servidor da besta. Esta é uma interpretação literal. Nós estamos falando aqui tanto do selo como da marca, de questões profundamente espirituais. Ou os crentes fiéis, eles têm uma marca literal na sua testa e estão andando por aí. Porque se você interpreta a marca da besta de forma literal, você tem que interpretar o selo aqui dos santos de forma literal. Então nós não podemos compreender o texto assim. Isso nos induz a uma compreensão equivocada a respeito do texto. E diz o texto que os servos do nosso Deus, os crentes verdadeiros, soberanamente, em caráter espiritual, receberam um selo da promessa, que Paulo cita lá em Efésios capítulo 1, que é o selo do Espírito Santo. Nós estamos falando de questões espirituais. Externamente, os israelitas no Egito, eles mancharam os umbrais da porta com o sangue do cordeiro que eles comeram naquela noite, na celebração da Páscoa. Então, quando o destruidor passou no Egito, e percebendo aquela marca, eles não feriram os israelitas. Nós temos aqui um eco de como Deus guarda os seus da maldição eterna, pelos méritos da obra expiatória de Cristo. Cada um de vocês receberam uma marca, um sinal da aliança, o selo do Espírito, e foram marcados. E você sabe disso porque o próprio Espírito testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus, de que você é filho de Deus. Mas não tem uma marca externa, não tem um sinal externo, como os filhos do diabo, os servos de Satanás, os ímpios, incrédulos e rebeldes deste mundo, também não tem uma marca marcada aí na sua fronte ou na sua mão. E João viu aqui que soberanamente esses servos que estão na presença de Deus, eles estavam com o nome de Cristo, o nome do Cordeiro marcado na sua fronte, como uma espécie de marca de propriedade. Você tem um rebanho, você marca aquele rebanho com a sua insígnia, com as iniciais do seu nome. Então todos que encontram aquele animal sabem que aquele animal pertence a você. Isso é uma marca de propriedade, é um sinal de propriedade.
Nós somos o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E no dia do Senhor, quando os anjos forem a serviço de Deus, fazer a separação entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor, não haverá qualquer possibilidade de sermos confundidos. O trigo se parece com o joio, e os apóstolos disseram para Jesus, em certa ocasião: Senhor, nos permita separar. E o próprio Jesus disse: vocês, não compete isso a vocês, vocês na hora de arrancar o joio, vocês vão arrancar trigo junto, porque vocês não têm capacidade de julgar assim, vocês não têm a percepção exata de quem é do Senhor e de quem não é do Senhor. Isto é obra da soberana justiça de Deus, e está reservado para o dia do Senhor. Mas Ele sabe quem é dele e quem não é dele, porque os servos do Senhor têm na sua fronte o símbolo de que pertence ao povo de Deus. Tem a marca do Cordeiro. Estes são o reino de sacerdotes. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 28, como foi feito com Arão. Arão foi colocado um sinal na sua fronte, como sacerdote. E nós vemos isso em 1 Pedro 2,9. Um reino de sacerdotes. O mesmo que nós lemos em Apocalipse 1:6 e no capítulo 5, versos 9 ao verso 10. Os santos, os redimidos que estão na presença do Cordeiro o adorando. É um reino de sacerdotes. E como sacerdotes, eles têm esse símbolo que nós encontramos, um sinal externo lá em Êxodo capítulo 28, versos 36 ao verso 38, que serve a Deus e também ao Cordeiro. Por que aqui à frente? Porque a cabeça é o centro de coordenação de todo o corpo. É a sede da intelectualidade, da consciência, da vontade, das emoções. É a sede de tudo que pode representar a existência humana. Se corta a cabeça, o corpo deixa de viver. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 3, o apóstolo Paulo descreve Cristo o cabeça da igreja, o cabeça do homem. Lá em Efésios capítulo 5, da mesma forma, Cristo é o cabeça da igreja, porque a cabeça é o centro da existência. E não é em vão que lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa é que Jesus, o descendente da mulher, viria para pisar na cabeça da serpente, ou seja, para neutralizar todo o poder de Satanás. Então, quando se diz que os servos têm na sua fronte a marca, nós estamos falando de nada mais, nada menos, de que toda a nossa existência, ela está vinculada à obra de Cristo, e ela não pode jamais ser confundida. Aqueles que se compactuaram com os governos e religiões anticristãs deste mundo, a serviço de Satanás, espiritualmente possuindo a marca da besta, não terão acesso aos imensuráveis privilégios e prazeres que fluem do trono de Deus e de Cristo. O rio que brota do trono de Deus e de Cristo, o rio da água da vida. Por fim, verso 5, nós lemos: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Sétima providência que nós vemos aqui neste texto é que a glória de Deus resplandecerá sobre eles eternamente. Que notícia maravilhosa! Que notícia maravilhosa! Antes de dizer o que é a luz, João citou dois aspectos negativos. Primeiro, não haverá noite, ou seja, não haverá qualquer presença das trevas, possibilidade de perdição ou de confusão. Você vê o que está acontecendo lá no Amapá? Aonde a treva, a confusão, a saques, a confiança para se praticar todo tipo de crime, todo tipo de iniquidade. Quando você sabe que ninguém está te olhando e você tem segurança de que o que você fizer ali ninguém vai descobrir, você é capaz de revelar a sua verdadeira natureza. Por isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 12 que nós devemos andar como a luz do dia, porque os que amam a noite, que amam as trevas, amam aquilo que vergonhosamente pode ser feito nas trevas e não ser descoberto. Mas Deus sabe todas as coisas. E nesta nova realidade,
realidade eterna do povo de Deus, diante dele, diante do seu Filho Jesus Cristo, descrito aqui como Cordeiro, não haverá noite, não haverá treva alguma, não haverá possibilidade de perdição, sem saber para onde que você vai. Quando você está no escuro total, você não sabe para onde está a direção da porta, a menos que você use um aparelho de celular para poder jogar luz no seu caminho. Não haverá possibilidade de perdição ou de confusão. Trevas na Bíblia é citada também como falta de entendimento. Diz em 1 Coríntios que o príncipe deste mundo cegou os olhos do entendimento dos incrédulos. Por isso eles não compreendem o Evangelho, porque eles estão com seus olhos tapados. Os olhos do seu entendimento, o seu entendimento está imbuído, está mergulhado, envolvido por trevas. Seus olhos estão tapados, por isso eles não veem, eles não enxergam, eles não discernem, eles não compreendem. Mas o Espírito Santo abre os nossos olhos. Se lembra do que aconteceu com o apóstolo Paulo? Em Atos capítulo 9, quando ele ficou cego, Ananias, amando de Deus, foi lá, orou com ele e disse que passou a ver como que escamas que caíram dos seus olhos. E a primeira medida do apóstolo Paulo foi terminar de fazer o que ele tinha ido para fazer na cidade de Damasco. Ele entrou, mas não para perseguir a igreja, entrou para pregar o Evangelho com ousadia, porque agora ele estava enxergando a verdade. Não haverá qualquer possibilidade de trevas, já não haverá noite. Outra coisa, portanto, não haverá necessidade de luz de candeia, nem da luz do sol. Diz o texto, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Não haverá necessidade disso. Esses aspectos negativos direcionam a nossa atenção para uma outra fonte de luz superior e permanente, a glória de Deus e o brilho de Cristo. Nós vimos isso no capítulo 21, verso 23. Visto que a luz da candeia é temporária, assim como a luz do sol e a sua luz. Não haverá mais necessidade do sol, não haverá mais necessidade do seu reflexo na lua para iluminar a terra, porque a glória de Deus iluminará toda a cidade e Cristo será a sua lâmpada. Cristo será a sua lâmpada. E é sob a glória de Deus e de Cristo que os santos, diz o texto, reinarão pelos séculos dos séculos. O homem originalmente perdeu a sua capacidade de reinar, de governar, de dominar a criação de Deus, como ele recebeu a incumbência em Gênesis capítulo 1, versos 28 ao verso 30. O homem tinha que dominar sobre tudo. Capítulo 2, versos 15 ao verso 16. Ele tinha que cultivar o jardim, guardar o jardim, comer de todas as árvores. Depois, nos versos 19 e 20, dar nomes aos animais, e o nome que o homem desse aos animais, este seria o nome deles, porque o homem recebeu da parte de Deus a autoridade para governar. Mas, ao dar ouvidos às mentiras de Satanás, ele perdeu essa capacidade de domínio, de governo, de reino. Está reservado, essa glória que nos está reservada. E se você que está me ouvindo agora pela internet ainda não professou a sua fé em Jesus Cristo, não adie, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Ele está para voltar, e quando Ele vier, Ele virá para julgar as nações, Ele virá para julgar a mim e também julgar a você. Que você aproveite o tempo da oportunidade e invoque o nome do Senhor, e você será salvo. Confie nas promessas do Senhor Jesus, naquilo que Ele fez na cruz por você, ao derramar o seu sangue precioso naquela cruz, para que você receba a justificação dos seus pecados. Não há salvação em nenhum outro. A salvação só se encontra apenas em Jesus Cristo. Invoque este nome e você será salvo. E procure uma igreja próximo da sua casa, uma igreja séria, comprometida com as Escrituras, e peça assistência pastoral para que você na vida cristã seja conduzido, seja assistido, seja auxiliado, encorajado, e não deixe de publicamente professar a sua fé mediante batismo, crendo firmemente no Senhor Jesus e nas promessas que nós temos na sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e guarde as nossas vidas,
e ao nos dirigir para as nossas casas, estejamos nos lembrando dessas palavras e dessas promessas que o Senhor, nesta noite, pelo Espírito Santo, nos chama a atenção a refletir. Que haja sempre no nosso coração gratidão pelo que Cristo fez por nós, e que Ele continue sendo o nosso supremo e bom pastor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela Tua palavra e por aquilo que ela nos comunica nesta noite. Abençoe as nossas vidas, especialmente aquelas que se encontram, Senhor, entristecidas, que estão sofrendo, Pai, que estão em dúvidas, pessoas desesperadas, pensando em tirar até a própria vida. Livra essas pessoas do desespero, das trevas, do engano, e chame cada um dos seus para essa glória que o Senhor está reservando. E ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes nessa fé, sem vacilarmos, pois aquele que fez a promessa é fiel, e nele cremos, e por ele oramos. Amém. Amém.